Você já se questionou sobre a verdade e sua natureza complexa em variedades misturadas de diferentes culturas? Será que a lógica, nossa ferramenta confiável, é realmente suficiente quando confrontada com o desconhecido? E qual é o papel da intuição, tão frequentemente subestimada na busca pela verdade? Mas e se a resposta não estiver apenas na lógica, e sim na intuição? Ao explorar a física moderna e quântica, confrontamos a dualidade entre o mundo clássico e o quântico, revelando como o subconsciente atua como a fronteira entre esses dois domínios. Ao nos aprofundarmos na interseção da ciência e filosofia, descobrimos como nossas percepções moldam não apenas nossas mentes, mas também nossa biologia. Afinal, será que nossas crenças e lógicas tradicionais são suficientes para compreender o complexo jogo de ilusões que a nossa mente cria? Você já percebeu que há uma forte pressão na sociedade moderna para sermos racionais? E se a lógica e a racionalidade não são tão infalíveis quanto parecem? Hoje estamos falando sobre o irracional, onde Nietzsche diz: a irracionalidade de algo não é um argumento contra sua existência, mas sim uma condição dela. Então, o que gostaria de fazer hoje é tirar você da caixa de pensamento, fora da sua zona de conforto, da bolha lógica e prática, com a qual geralmente nos sentimos confortáveis. Hoje gostaria de levá-los a algo um pouco mais irracional, talvez. Então, o que é a verdade? Aquela coisa pela qual todos parecemos estar lutando, aquela em que acreditamos que resolverá alguns desses problemas ecológicos e sociais que enfrentamos. Os antigos gregos acreditavam que a verdade era o que é memorável e o que é transmitido. Platão disse que o que reside no mundo das formas perfeitas é a verdade. Em outras culturas, como no Oriente, há muitas crenças em uma forma mais holística de verdade, que é o equilíbrio da natureza. Os nativos americanos da República de Lakota acreditam que o choque de ideias traz à tona a centelha da verdade, ou seja, a verdade está dentro do contexto social, o que nas entrelinhas é um pouco mais elusiva do que podemos acreditar. Essas são todas culturas diferentes, com ideias diferentes sobre o que é realmente a verdade. Então, como chegamos lá? Como chegamos, ou pelo menos nos movemos na direção da verdade? Muitas pessoas hoje em dia estão usando a lógica. Exemplo: digamos que você tenha uma esfera e dentro da esfera você tem o que você sabe que sabe. Logo fora da esfera está o que você sabe que não sabe. Tudo isso, o que você sabe que sabe e o que você sabe que não sabe, informará sua lógica. Mas todo aquele espaço vazio ao redor, as coisas das quais você nem mesmo está ciente, que você não sabe, é onde a lógica se quebra. Vou dar um exemplo. Duas crianças lado a lado, ambas com quebra-cabeças de 500 peças cada uma. Cada uma delas construiu seus quebra-cabeças com 499 peças, e cada uma tem uma peça restante, mas que não se encaixa. Não faz sentido para elas. Por que essa peça não se encaixa? Nenhuma delas percebe que a outra criança sentada ao lado delas tem a solução para o problema delas. A solução está tão perto quanto a outra criança está delas. Tudo o que precisam fazer é trocar essas peças. Problema resolvido. Mas elas estão gastando mais tempo tentando entender essa única peça do que levaram para entender todo o quebra-cabeça. Isso é um exemplo de lógica inferior em ação. A verdadeira pergunta é: qual é o outro veículo, se a lógica não é a única maneira de chegar à verdade? Muitas pessoas, incluindo eu, acreditam que a intuição deve entrar em jogo. Albert Einstein disse: a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Este é Albert Einstein, uma das mentes mais celebradas em toda a ciência, dizendo que a mente intuitiva é superior. Então, vamos dar uma olhada na diferença entre coisas que você sente por meio de seus órgãos sensoriais e coisas que você intui usando esse conceito abstrato chamado intuição. Sentir é prático, concreto, focado no presente e no passado, detalhista e bastante literal. Mas a intuição, por outro lado, é visionária, orientada para o futuro, imaginativa, conceitual, abstrata e focada em significados, e também lê entre as linhas. Não é uma verdade objetiva com a qual todos podemos concordar, mas sim algo subjetivo, algo que emerge de dentro de nossa intuição, a peça que falta do quebra-cabeça para chegar a uma imagem completa da verdade. Portanto, para mim, usar nossa intuição e usar a mente racional é uma forma holística de avançar como espécie. Vamos colocar isso em contexto cultural. Na sociedade, respeitamos a ciência. Na verdade, há duas áreas da física. Uma é a física moderna e a outra é a física quântica. Quando você olha para essas duas, elas se comportam de maneiras muito diferentes. A física quântica
quântica parece se comportar de maneira estranha ou irracional, e parece que a física moderna deveria ser muito direta, compreensível, concreta e prática. Mas ainda há certas coisas que intrigam a mente na física moderna. Por exemplo, a dilatação do tempo. Se você tem dois relógios idênticos, coloca um na Terra e outro em um avião que viaja a 600 km por hora e circula pelo ar o máximo possível antes de aterrissar, quando você olha para esses dois relógios, o que estava no avião está mais jovem. Isso não é algum truque ou efeito do movimento. A física está dizendo que todos os referenciais são tão válidos para coisas em movimento uniforme, mas se essas coisas não estiverem em movimento uniforme, esse referencial não pode manter o tempo da mesma maneira que o outro. Isso é interessante porque está dizendo que o tempo não é algo sólido e estrutural, mas sim baseado em nossa perspectiva, baseado em nosso referencial. Isso é o quão elusivo o tempo é, mas o tempo na física moderna ainda se move de maneira linear e lógica. Isso não é como a física quântica funciona. A física quântica parece muito mais irracional. Primeiro, para explicar a mecânica quântica ou a teoria quântica de maneira geral, nosso mundo é realmente descrito por dois conjuntos de leis. Pode-se dizer que há dois mundos. O mundo clássico do dia a dia, onde as coisas são definidas, e o mundo quântico em escalas pequenas. Embora exatamente quão pequenas seja incerto, onde as coisas são bastante indefinidas e podem estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo, separadas de si mesmas, podem estar interconectadas em grandes distâncias e aparentemente juntas, mesmo quando estão separadas, e as coisas podem condensar em um objeto. Essas são todas características do mundo quântico, e o mundo clássico, como eu disse, é definitivo. Eu acho, em um sentido muito geral, que o subconsciente, nosso mundo dos sonhos e a situação que falei há pouco se relaciona ao mundo quântico, e nossa consciência é realmente a transição entre esse mundo quântico e o mundo clássico. É meio que uma fronteira entre a consciência que existe na fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico. O mundo quântico deixa a mente perplexa, não é muito racional. Portanto, focar na ciência é crucial, mas também entender as limitações de nossa mente, as limitações do que podemos conceber, é crucial. Porque, na verdade, o que a ciência são experimentos configurados de uma maneira única, que atuam como uma lente para deixar passar dados, através de certas restrições. Portanto, todos os experimentos são lentes para os dados passarem. Mas o que acontece do outro lado dessa lente quando alguém observa dados passando por um experimento científico? O dado não apenas fica lá, sem fazer nada. Não, tiramos significado e filosofia dos dados. Essa é a próxima parte. Mas o interessante é que isso não é mais o domínio dos cientistas em nós. É o filósofo em nós que tira significado das experiências que temos. Nossas percepções têm um impacto enorme em quem somos e quanto potencial podemos trazer para o momento. E isso não é algo leve. Isso é para onde a nova biologia está nos levando, é que antes nos víamos como vítimas. Se algo estivesse errado, íamos para o exterior, procurávamos um remédio ou uma substância química para corrigir o funcionamento do sistema. Agora, com uma nova biologia, estamos reconhecendo que podemos ajustar nossa própria química, mas temos que fazer isso por meio de nossa consciência e nossas percepções de como vemos o mundo. E por que isso é realmente libertador? Imagine assim, é mais fácil mudar suas percepções do que mudar seus genes. E quando reconhecemos que as percepções comandam o show e começamos a enfatizar nossas crenças e nossa psicologia por trás de nossa saúde, isso é um processo de empoderamento próprio. Eu realmente gosto de Lipton e adoro seu livro, A Biologia da Crença. Uma das melhores coisas que este livro me mostrou é que nossas percepções não apenas nos mudam em um nível químico, em um nível neurológico, mas também não ficam ociosas, estão sempre agindo em nossa tomada de decisões. Em um sentido, você poderia dizer que estão sempre conduzindo o navio, estejamos acordados ou dormindo. E algumas pessoas acreditam que toda a nossa espécie está em grande parte dormindo, então estamos sendo conduzidos dessa maneira por nossas crenças, lógicas ou não. Vou lhe dar outro exemplo. Vou lhe mostrar uma ilusão de ótica e explicarei a ilusão de ótica, mas ela ainda funcionará.
você notará que esta imagem tem muitas cores únicas, parece um negativo de uma fotografia. Há um ponto no centro, quero que você se concentre nesse ponto e apenas no ponto. Sua visão periférica vai conseguir ver o resto da imagem, todas as cores, todas as formas. Então, talvez você consiga ver um pouco do que é esta imagem, mas enquanto você está olhando, seus olhos estão se ajustando ao gradiente de cores, e o que vou fazer é mudar a imagem. A imagem realmente só vai mudar de cor, mas enquanto ela muda, quero que você mantenha os olhos no ponto. Não tire os olhos do ponto, e se fizer isso corretamente, verá exatamente o que estou querendo dizer. Continue olhando para o ponto, e esta imagem vai mudar agora. Agora, talvez você perceba, enquanto olha para o ponto, que surgiu uma bela imagem colorida, mas agora ajuste os olhos. Perceba que não há cor, é em preto e branco. Muito interessante que seus olhos colocaram as cores certas nos lugares certos. Você viu uma imagem colorida quando não havia cor presente. Há uma explicação científica para isso. É o efeito Müller-Lyer, mas o fato é que você estava vendo cor quando não havia cor presente, sua mente estava preenchendo as lacunas. E fazemos isso o tempo todo em muitos cenários diferentes. Eu poderia lhe mostrar 100 ilusões de ótica diferentes para reforçar esse ponto, mas acho que é o suficiente para mostrar que preenchemos as lacunas quando não entendemos algo, quando nossa lógica falha e se torna inferior a uma forma superior de lógica que é verdadeira. Ainda parece que ficamos com nossa lógica inferior, preenchemos essas lacunas com coisas completamente irracionais que ainda se encaixam na caixa de pensamento em que normalmente vivemos. Estou passando a mensagem de maneira clara? A maneira como você percebe o mundo dirá o que é possível e o que não é possível. Portanto, quero que lembre disso nesta vida, neste caminho para desbloquear nosso potencial oculto. Realmente queremos experimentar muito, queremos desafiar nossas suposições e crenças, queremos sair daquela caixa de pensamento. Nós realmente queremos tentar muito, queremos desafiar nossas suposições e nossas crenças, queremos sair dessa caixa de pensamento e geramos medos enquanto estamos sentados e os superamos pela ação. Então, é exatamente isso que estou pedindo que você faça. Não apenas fique sentado, desafie suas percepções, desafie suas crenças, e isso pode realmente ajudá-lo. Consegue entender isso? Que a verdade é uma busca constante da nossa jornada, que se você expandir mais a sua ótica do mundo, verá muito além do que vê hoje? Ao explorarmos os intricados caminhos da verdade, desvendamos um tecido complexo de perspectivas e conceitos. A lógica, embora valiosa, revela-se como uma ferramenta com limitações quando confrontada com o desconhecido. A intuição, muitas vezes negligenciada, emerge como uma guia visionária, abrindo portas para um entendimento mais profundo do mundo que nos rodeia. Desde a física moderna até a quântica, a dualidade entre o mundo clássico e o quântico desafia nossa compreensão tradicional, convidando-nos a explorar as fronteiras de nossas próprias mentes. Nossa jornada nos levou a compreender que as percepções moldam não apenas nossas mentes, mas também nossa biologia, destacando o poder de nossas crenças na formação de nosso destino. Afinal, a verdade não é apenas um produto da lógica, mas uma dança intricada entre o tangível e o abstrato, entre o conhecido e o desconhecido. Portanto, convido você, espectador, a continuar essa jornada conosco. Os mistérios do pensamento não param aqui. Nossos vídeos exploram novas facetas do conhecimento, desafiando conceitos estabelecidos e convidando-o a questionar ainda mais. Junte-se a nós na busca pela verdade além da lógica, expandindo seus horizontes mentais e desbloqueando os segredos do pensamento. O próximo capítulo aguarda e a aventura está apenas começando. Estamos prontos para explorar juntos? Vamos deixar cards finais para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Deixe seu like caso tenha gostado, seus questionamentos, caso tenha ficado alguma dúvida, e se teve algum insight diferente, compartilhe conosco a sua opinião. E para ajudar o canal, você pode também comprar com os links na descrição do vídeo, que são dos livros que basearam nossa pesquisa para esse roteiro. Até a próxima!